já tenho de dizer boa noite, porque as horas vão passando e já este setembro já nos faz, se calhar lá fora já está escuro, nós não sabemos. Muito obrigada aos resistentes que aqui estão. Vamos continuar esta nossa sessão sobre poesia e crítica literária e um dos temas que eu lancei aos nossos convidados para prepararmos esta sessão também foi a questão da tradução da poesia. Temos o François-Louis Blanc, que é tradutor, temos o Fernando, que é traduzido pelo François-Louis Blanc e também tem participado nas suas próprias traduções, nas traduções dos seus próprios poemas, e o Cláudio Guimarães, que também tem o seu livro de poemas, este seu último livro de poemas, é bilingue, não na totalidade, mas alguns dos poemas foram traduzidos e, portanto, também participou, ou ele próprio foi o autor dessa tradução. Portanto, eu vou levantar esta questão mais técnica, mas também não deixa de ser, e também é uma questão poética, das opções que se fazem quando nós traduzimos poesia. E, portanto, vou talvez começar pelo tradutor desta... Sim, porque posso falar da experiência pessoal. Exato. A dificuldade da tradução. Bom, já mencionamos isso. Jorge Salinas disse que a poesia é a linguagem da liberdade. Disse exatamente. Eu acho que o tradutor, me pergunto, será que o tradutor tem a mesma liberdade quando traduz um texto? O que favorece na tradução é entre as línguas latinas. Eu traduzi espanhol e português para francês. Claro que isso tem uma semelhança entre as línguas latinas e talvez seja interessante lembrar como aconteceu isso, porque ao início todos falávamos latino na Europa e isso outra vez a influência das épocas e dos eventos históricos. Eu quero só lembrar, em 375 o francês começou a separar-se do italiano latino porque os francos fizeram um império, um território franco, gaules, e que dificultou as comunicações com a Itália. Primeira separação das línguas. Depois, em 760, veio a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. E isso começou a separar o português do espanhol e das outras línguas catalanas. Em 825 aconteceu a divisão do Império de Carlomagno. Nesse momento, o gascon começou a separar-se do provençal, também por separações geográficas. No ano 1000, o castelhano começou a separar-se do português, isso é interessante para vocês, porque a reconquista cristiana do Portugal antecede muito aquela do lado espanhol, que fica no domínio árabe mais de 2 séculos. Assim, de qualquer maneira, para o tradutor, o conteúdo semântico e fonético das palavras latinas fica muito similar nas várias línguas latinas. Isso facilita a compreensão e a tradução de uma língua para outra. Agora, na minha própria experiência, entre português e espanhol, se as palavras se assemelham, a música sempre é diferente. E se sabe que para a poesia é essencial traduzir também a música da língua. E, em geral, quando eu traduzi, eu consegui, ou tentei, guardar na tradução a música da língua original. Mas, às vezes, a palavra traduzida não tem a mesma radiação, não tem o mesmo valor semântico, e a gente acaba preferindo outra palavra de outra raiz, com uma sonoridade diferente e mais satisfatória que a tradução literária. Também há que lembrar-se que cada língua, cada palavra tem vários sentidos, é polissemântica. E quando a gente traduz, vai ser muito difícil traduzir esse pluralismo de sentido e, fatalmente, a tradução vai ser mais pobre que o texto original. Eu não falo das rimas, porque as rimas, se a gente quer realmente, num poema, traduzir com rimas,
vai ter que reinventar totalmente uma nova poesia. E então tem que escolher entre o sentido e a música. E aqui surgiu o dilema do tradutor. Ele deveria recriar um poema com ritmo, sonoridade, rimas da sua própria língua, modificando, adaptando o valor semântico do poema original, e dei exemplo, se temos tempo depois, ou ele deve preferir respeitar o texto original e seus valores semânticos e perder parte da qualidade musical e do ritmo, da cadência do poema. O tradutor tem que primeiro entrar no poema que ele vai traduzir com empatia, que é uma virtude de médicos. Entrar empatia com o paciente, empatia com o poeta. Ou não. E isso precisa uma sensibilidade poética do tradutor e também uma emoção que ele pode tentar dividir com o próprio autor. Mas como traduzir a unidade rítmica do verso? Como respeitar as rimas, les enjambements ou transposições, as inversões, aliterações, isso frequentemente é quase impossível. E se a gente quer exercer praticar um estilo muito convencional na tradução, respeitando a retórica, a matemática da versificação, é possível que se mate a emoção do autor. E uma regra que me parece fundamental é o respeito à fidelidade ao texto original, quase uma tradução palavra por palavra, quando é possível. Felizmente, nos textos que eu publiquei, de Fernando e de poetas andaluzeses, Manuel Boya, a tradução em francês era ainda poética, e com palavras muito similares. Isso foi sorte, mas às vezes isso é impossível. E se a gente quer fazer uma grande literatura na tradução, ou usar processos que dão uma impressão de artifícios ou de técnica mecânica, respeitando a métrica, os números, mas vai perder o ritmo e a emoção. A emoção tem que respeitar também a emoção do texto. Na tradução tem que ser fiel à singularidade do poema, do autor. Tem que entender do interior, e para isso tem esse espírito de empatia e sensibilidade que eu mencionei. Em cada palavra traduzida, a gente tenta respeitar as ramificações semânticas da palavra. E cada palavra, na mente do autor, tem ressonâncias, reverberações que a gente dificilmente pode penetrar ou pode traduzir, claro, também numa outra língua. E isso, para mim, é o que eu chamo les carrefours sémantiques, os nós lexicais do texto. E isso, nessas palavras polissemânticas, se traduzem emoções inefáveis e difíceis para traduzir. Para ser breve, vou dizer o que fala da tradução Fernando Ainsa, que é diretor de uma coleção UNESCO de obras representativas. Ele diz que o tradutor é o cúmplice de diálogo intertextual, sempre renovado, no qual o mundo, cada vez mais interdependente, interconectado, está felizmente imerso. E também eu queria ressaltar que as traduções constroem pontos entre continentes, entre línguas. Eu tenho um exemplo dos movimentos modernistas, que teve na França, na Inglaterra, em Portugal, no Brasil, e que vários autores, através de traduções, puderam comunicar e criar esses pontes entre América, Brasil, Argentina, Uruguai. Eu me lembro dos poetas
conheciam da França, Laforgue, Lautréamont, Supervielle, nascidos no Uruguai, mas que foram poetas de França. No Brasil, Manuel Bandeira, que era desse movimento, Carlos Drummond de Andrade, todos comunicavam entre si e se traduziram mutuamente entre os países. E também, por exemplo, na França deu origem a uma coleção, La Croix du Sud, de Langlois, que traduziu para o francês todos os poetas do continente sul-americano e norte-americano, sobretudo do continente de língua espanhola e portuguesa. Então a tradução, esses são as valores da tradução, as dificuldades da tradução e os valores também, e as dificuldades. Mas se nos quiser dar alguns exemplos, que disse que tinha aí, talvez até de algum poema do Fernando, algumas das suas, se tiverem conciso. Não, mas não faz mal, mas por curiosidade. Eu tenho exemplos de outros. Mas se quiser dar algum exemplo dessa dificuldade da tradução, se calhar seria interessante ver como é que se consegue transpor ou dizer outra língua, não é? Aquilo que o poeta disse. Para se perceber essa. Eu percebo muito essa dificuldade porque eu traduzo poesia grega, que não publiquei, por exemplo, coisas que eu gosto de traduzir, e tenho esse problema, que é o problema da musicalidade, é o problema da polissemia, como é que um leitor hoje vai entender um poema com 2600, ou quando traduzo poesia arcaica, ou 700 anos, porque 2700 anos é muito tempo, eu própria tenho que o entender primeiro em grego para o pôr em português, portanto eu percebo perfeitamente essas dificuldades e gostava de pensar... Não, o exemplo é o poema de Camões, que vocês conhecem muito bem, que é o soneto 84. Vou ler só os dois últimos terceiros. E que foi traduzido por Luís Aragão e foi considerado exemplo perfeito de tradução, mas que para mim é o exemplo perfeito de traição também. Ele fez Aragão fez um poema muito bonito em francês, com um soneto perfeito em francês, mas não era só que se eu mostro as diferenças, vocês vão concordar que já é mais Aragão que Camões. De Camões. Aquilo a que já quis é tão mudado que quase é outra coisa. Porque os dias têm o primeiro gosto já danado. Esperanças de novas alegrias, não mais deixa a fortuna e o tempo errado, que do contentamento são espias. E Aragão traduz assim, é francês. Ce que je chérissais jadis a tant changé, qu'on dirait autre aimé et comme autre douloir. Mon goût d'alors perdu maudit le goût que j'ai. Ah, quel espoir trompé d'une inutile gloire me laisserait le sort, ni ce temps mensonger qui guette mon regret comme un château de la Loire. É magnífico Aragão. É magnífico Aragão, mas onde está Camões nisso? Que não conhecia o Chateau de la Loire. Não, nesse caso é fazer um novo poema com a inspiração do outro poeta, com a mesma inspiração. Claro que é uma forma de traduzir. É uma forma discutível. Quase uma recriação. É uma recriação, é sim. Eu lembro, por exemplo, o Frederico Lourenço, na tradução da Odisseia, na introdução, ele diz que teve esse cuidado com alguma sonoridade, algumas aliterações, por exemplo, que a língua grega tinha, ele tentou também fazer o mesmo na língua portuguesa. Portanto, é de facto uma tarefa difícil e por vezes pouco apreciada, essa do tradutor de poesia, mas vou ouvir os nossos poetas que também traduzem ou se traduzem. Fernando. Muito bem. Antes de mais, só uma pequena correção. Eu fui traduzido, ajudei em traduções de alguns dos meus poemas, colaborei, nomeadamente neste livro, mas a tradução, digamos assim, foi feita por escritores espanhóis e pelo Joaquim González, que é agente literário, de uma agência chamada Criaturas Literárias,
tem feito um trabalho magnífico e que não diz como é que o livro deve ser, como é que o texto deve ser. Esse é um Isso grande agente literário. não é uma coisa. Não é a pessoa que diz, eu tirava isto, eu punha aquilo. O que diz é, eu traduzi, gostei, não gostei, vamos divulgá-lo, vamos a uma feira, e portanto é, na minha opinião, em relação aos livros, o verdadeiro agente promotor. Exatamente. Segunda questão, levantada aqui pelo François, a quem agradeço muito a tradução que ele fez daquele meu livro, que foi publicado em Paris, porque captou a essência do livro na tradução que ele fez. 12 poemas, não é? 12 poemas de saudade. De saudade. E começou no título por não traduzir saudade, porque há palavras que não se traduzem. E isto porque há aquela velha noção do tradutor é traditório. Portanto, o tradutor é um traidor. Como se fosse necessária, sempre, para que a tradução respeitasse a poesia que está a ser traduzida, que fosse fiel ao original. Obviamente que há traduções que só podem ser literais, mas há tradições que não podem ser literais. Traduzir o João Homero, quando ele diz o mar escuro como vinho, eu não sei quem é que traduziu esta frase, se traduziu bem o Francisco Lourenço, que há pouco falar, penso que agora está a traduzir a Bíblia, Francisco Lourenço, do grego. A Bíblia grega, está a traduzir a Bíblia grega. A Bíblia grega está a traduzi-la e acho que há anos que anda nisto com grande dificuldade, porque é muito difícil conservar os conceitos. Há, todavia, traduções que não podem nunca ser literais e há outras que têm que ser literais sob pena de se perder o texto. Os alemães têm umas expressões muito engraçadas, têm pelo menos 3 frases, eu anotei-as aqui, 3 expressões que diferenciam exatamente aquilo de que estamos a falar. Tem o Übersetzung, que é a tradução, uma tradução normal. Tem o Umdichtung, que é um poema que não é traduzido, mas é um poema que é tecido sobre outro poema já existente, recriado. E tem o Nachdichtung, que é o poema traduzido, tradução do poema. E que às vezes não há forma de traduzir o poema, não há forma de fazer a tradução a não ser mudando. Há um livro que eu considero fabuloso nesse aspecto, do Herbert Welder, chamado O Olof, não sei se o conhecem, é este, que em vez de dizer traduzido, recolhido, diz assim, poemas mudados para português por Herbert Welder. Então, o que ele fez foi mudar os poemas, e explica aqui porquê. Começa por explicar com um poema que, se houver tempo, eu depois lerei, que se chama precisamente sobre a tradução de poesia do Zbigniew Herbert. Ele explica no poema, este senhor, o que é que sente o tradutor quando entra no poema. Aliás, leio já, porque é muito rápido. Zumbindo, um besouro pousa numa flor e encurva o caldo delicado. Eu estou a ver o tradutor a aproximar-se do livro. E anda por entre filas de pétalas, folhas de dicionários e vai direito ao centro do aroma e da doçura. E, embora transtornado perca o sentido do gosto, continua até bater com a cabeça no pistilo amarelo. E agora, o difícil, o mais extremo. Penetrar floralmente através dos cálices até à raiz e depois, bêbado e glorioso, zumbir forte. Penetrei dentro e mostrar aos céticos a cabeça coberta de ouro de pó. Não há outro poema que eu conheça, e não sei se este é o original, sei que este é mudado para a nossa língua pelo Herbert Welder. Tem depois aqui mais adiante algumas explicações sobre como é que ele traduz os poemas, como é que os encara, quando é possível traduzir, quando não é. E de facto aqui está o trabalho do tradutor. O que é que eu faço aí? Requer, por um lado, aquilo que há pouco o Cláudio falava, sobre o que deve ter o crítico, tal crítico ideal, ser culto, ter a sensibilidade para aquilo que vai fazer, a subjetividade não ser muita, não cair nos extremos, ter aquilo que também há pouco o François falou, que é a empatia com o poema. Não se traduz um poema que não se gosta, não vale a pena, pode-se tentar, mas não se chega lá. Eu traduzi há pouco, para mim, um dos grandes poemas, ou o maior poema em língua espanhola da atualidade, que se chama Salida de Emergência, em português Salida de Emergência, de Manuel Moya. Um poema extraordinário. E a tradução daquilo levou-me algum tempo, porque há momentos em que a literalidade tem que ser respeitada e há outros que temos que sair absolutamente
Como é que o fazemos? Pensamos no que fizeram outros antes. A língua hebraica, por exemplo, não admite superlativos. Alguém queira traduzir o mais alto rei, ou o maior dos reis, ou a noite maior de todas. Não há, porque isto não está escrito nos Cantos de Salomão, não está escrito na Bíblia hebraica. Aquilo que está escrito e que se pode traduzir é a noite das noites, o cântico dos cânticos, o rei dos reis. E, portanto, quem traduz assim, respeita o original, mas não o traduz literalmente. É como se eu quisesse traduzir literalmente um poema em inglês que diz It is cold. Nós em português dizemos faz frio, il fait froid, em francês, hace frio, fa freddo, e portanto não vamos dizer it makes cold, se o traduzimos para inglês, nem dizemos o contrário, é frio. E portanto, good morning, bons dias, não é boa manhã. Portanto, há expressões que não podem ser traduzidas literalmente. Há outras, no entanto, em que a sensibilidade do tradutor tem que respeitar aquilo que está no poema. Não apenas o texto, mas muitas vezes a forma. Quando falamos de poesia, há pouco já abordámos isso, temos que falar da sonoridade, da aliteração, do ritmo, da prosódia, de uma série de fatores que influem no poema e que, se não forem respeitados na tradução, ainda que o léxico possa ser diferente, perde-se completamente o sentido do poema. Eu anotei, isto é de uma conferência que em 1967 o Jorge Luís Borges fez em Harvard, 67 e uma parte de 68, são 5 conferências, há uma que refere aspectos de tradução, e eu lembrei-me desta parte em que ele se refere à tradução de um poema em inglês antigo, feito no século X, em que os homens do Essex celebravam a vitória sobre os dinamarqueses, os escoceses. É um poema que ninguém sabe quem escreveu, mas que chegou à época do Tennyson, do Lord Tennyson. O poema em inglês antigo diz uma expressão, ficamos apenas para esta frase: Sonnet up at morgen tid mare tungol. Isto é uma língua marcial, muito marcial, em que não há louvores a Deus, há louvores ao fio da espada. Vencemos esses detestados escoceses, vencemos esses homens que vieram de Orça e que têm que ir embora, envergonhados, graças ao fio da espada. E é tudo muito marcial. E fala-se aqui, nesta linguagem, Sonnet up morgen tid mare tungol, Goda Kandel Beort. E o filho do Alfredo Lord Tennyson pediu ao pai se podia traduzir este poema e explicou ao pai, atenção, que o inglês antigo funciona com literações, não com rimas, funciona com um ritmo diferente do nosso e funciona, sobretudo, com uma musicalidade que, de acordo com o teor do poema, lhe dá, digamos, a sua força e a sua dimensão. E, de facto, o Tennyson fez uma coisa que foi tentar escrever em inglês do tempo dele, em inglês antigo, em inglês anterior ao Chaucer, e, portanto, ele traduz da seguinte forma, e esta tradução, que não é literal, mantendo o ritmo, além de criar nova poesia que o tradutor pode fazer com a sua tradução, ele traduziu da seguinte forma: When first the great sun star of morning tide, the sun star that is the lamp of the Lord God. A tradução é: quando, pela primeira vez, a maré do sol, o que na tradução, na língua original era, abriu-se o sol da maré matinal, esse sol da manhã, essa estrela famosa que é a candeia de Deus. E a tradução é: When first the great sun star of morning tide, em vez de ser o sol da maré matinal, ele chama the morning tide, é a maré da manhã, e nós ouvimos isto, e diferentemente do que tínhamos quando ouvíamos o sol da maré matinal, vimos aqui uma invasão da luz, podia ser a invasão da aurora no céu, e portanto começámos a criar uma outra ideia através da tradução, tal como a tal expressão God's Candle Beort é traduzida por ele, não como a candeia de Deus, já não faria sentido no tempo dele, mas pela lanterna do Senhor Deus. Que a tradução pode acrescentar algumas coisas? Pode, mas muitas vezes também se torna incompreensível. O Gonçalo Berceo, um
dos primeiros poetas da língua espanhola, tem um poema que eu me lembro que diz Reina del cielo, madre del pan de trigo. Para uma pessoa que não seja católica, cristã pelo menos, seja de outra religião, este poema é intraduzível. O que é a madre del pan de trigo, que aliás depois o Góngora retoma ao dizer a Virgem, madre del grano que quiere el humano hormiguero. E só quem conhece a Eucaristia, o rito, e sabe que Jesus é representado por um bocado de pão, é que percebe que o versículo, quando diz madre del pan de trigo ou madre del grano, está a falar de Jesus. Ninguém que não conheça a história, isto remete-nos para aquilo que... Questão da cultura? Há pouco dizia que o tradutor não tem que ter só empatia com o poema. Tem que ter empatia com a história que está à volta do poema. Tem que ter empatia com a geografia em que o poema se situa, a cultura em que o poema se situa, porque senão a tradução perde-se completamente. O Rossetti e o Swinburne, que são dois literatos ingleses, encontraram numa livraria de segunda mão, em Londres, uma tradução de um poema, em lugar de um senhor chamado Fitzgerald. E acharam que aquilo é um poema fabuloso. Não sabiam ainda que aquilo é uma tradução de um persa. O que eles não entendiam, eu tenho aqui essa referência, o que eles não entendiam era um poema, uma parte do poema, porque se dizia assim: Awake, for morning in the bowl of night has flung the stone that puts the star to flight. And lo, the anther of the east has caught the sultan turret in a days of light. Traduzido seria mais ou menos: despertai, pois amanhã na taça da noite lançou a pedra que põe em fuga as estrelas. Isto pareceu ao Rossetti e ao Swinburne um poema fabuloso. Depois perceberam, bom, isto não é da final do Fitzgerald, o que significa? Isto é de um persa, do Khayyam, Omar Khayyam, do Maior Khayyam, do Rubaiyat, e do Rubaiyat, peço desculpa, e a forma como esta tradução é feita coloca o que está traduzido a um nível superior àquilo que foi traduzido, se ele não souber que há um original. Quando nós sabemos que há um original, obviamente que dizemos a tradução é sempre sucedânea do original. Mas há traduções que ganham o original. E foi preciso passar algum tempo para eles perceberem, quando o conhecimento sobre as sociedades, por exemplo, árabes, começa a ser maior, que quando há num fonduque, num caravansai, o local onde descansam as caravanas, a partida das caravanas é dada por uma pedra que o guia atira para dentro do alguidar. Naquela altura levantam-se todos e vão-se embora. E, portanto, é exatamente: despertai, awake, for morning in the bowl of night has flung the stone, pois amanhã na taça da noite lançou a pedra que põe em fuga as estrelas. Quem não conhecer a realidade não consegue fazer a tradução. O tradutor tem este papel difícil. E para terminar, eu já citei isto noutras ocasiões, mas penso que é aquele caso em que a tradução não pode exceder a literalidade. É considerado na flash fiction, ali um mestre disso, que é o Louis N., o homem dos microcontos, das micronarrativas, do dizer tudo em poucas palavras. Um jornal americano propôs aos seus leitores, grandes leitores, que fizessem novelas curtas. Além do Augusto Monterroso, que fez aquela célebre do dinossauro, todavia, quando acordou, o dinossauro ainda ali estava. Imaginem o resto, depois. Há aquilo que é considerado de six-word novel. E, portanto, o próprio título não permite que haja uma tradução que vá além das 6 palavras. E foram tentadas muitas. O poema é um poema que é uma novela ao mesmo tempo, do Ernest Hemingway, que nos dá a ideia do que era a pobreza, a tristeza na América daqueles anos. E o poema diz: for sale, 2 palavras, baby shoes, 4 palavras, never worn. Vendem-se sapatinhos de bebê que nunca foram estreados. Eu já disse 8 palavras. Mas esta é a ideia: alguém que está à espera do filho, perde, já tinha um enxoval, igual que eu faço aos sapatos. Vou ter que vendê-los, que a vida está difícil. A tradução
mais perfeita que eu conheço é: vendo sapatinhos de bebê. Vendo, ponto e vírgula, sapatinhos de bebê, ponto e vírgula, nunca estreados. Está aqui toda a realidade daquela época, toda a realidade da pós-depressão, toda a realidade da entrada da América na guerra, das pessoas que perdiam os filhos, e está dito em 6 palavras. Nenhuma outra tradução podia ser feita, e aí sim deixávamos de ter um tradutor, tradutora, e passávamos a ter um tradutor. Obrigada, Fernando. Cláudio, avança a palavra. Bom, essa questão da tradução para mim é uma questão assim, muito complexa. Eu acho que a tradução é uma coisa misteriosa, né? Eu, na minha vida, eu adotei um caminho um pouco trabalhoso, né? Eu resolvi, bom, eu falava italiano quando era pequeno, minha avó era praticamente italiana, mas assim, eu resolvi aprender italiano para ler Dante, resolvi aprender um pouco de alemão para me aproximar do Goethe, eu resolvi aprender espanhol para ler o Borges, e assim fui. O francês para ler os poetas do século XIX que me interessavam, mas é um caminho trabalhoso e impossível de ser seguido. Mas como eu não me interesso assim por tanta coisa, né, quer dizer, tem coisas que ficam fora do meu escopo de gosto, e fui aprender grego para ler grego, fui aprender latim para ler latim, né? Eu acabei me virando com 7, 8 coisas que mal e mal eu enfim, me viro nelas, né? Porque eu acho, no fundo, que a tradução da poesia, para ela acontecer, é algo raríssimo, né? Quer dizer, eu acho que é possível, eu não vou negar que seja possível, mas eu acho que para a poesia é raríssimo. Eu acho que é perfeitamente possível traduzir um romance, né? Mesmo aqueles que não têm nenhum ponto final, né? Uma vez um colega que era júri do Casa das Américas, ele falou: olha, nós pedimos pelo amor de Deus por um ponto final, porque os textos só chegavam com vírgula. Mas mesmo os textos mais complexos, bom, tirando Joyce, evidentemente, raríssima, mas eu acho que a prosa, de uma forma geral, mesmo a prosa poética, enfim, quando existe uma história, ela é mais fácil de traduzir. A poesia é mais complicada. Muito embora eu acho que naqueles poemas cujas palavras têm peso, né, e o conteúdo importa, não diria mais, mas importa talvez tanto quanto, mas o conteúdo é o coração do poema, é perfeitamente possível a tradução, né? Quando se trata de um poema quase uma onomatopeia, né, aí a tradução pode até ser fácil, mas ela fica sendo banal, né? Quer dizer, então, eu acho que é muito, muito complicado traduzir poesia. Então, o caminho que eu adotei foi tentar ler as coisas no original, né? E, se possível, cotejar né? E fazendo isso, por exemplo, se a gente pega a Divina Comédia, né? Eu tenho algo que eu partilho com o Borges, né? Eu coleciono edições da Divina Comédia. E quando a gente compara as diferentes traduções, né, como elas são diferentes, justamente, né, como elas são diversas, como elas apresentam aquela mesma obra de tantas maneiras diferentes, e como a maior parte delas não tem quase nada a ver com o frescor do original. Não é ser purista, né? Não estou querendo ser purista, mas é verdade, é verdade. É claro que o meu original em italiano nunca vai ser o original de um italiano, certo? Falante natural da língua, que sempre viveu na Itália. Quer dizer, cada um tem o seu próprio original, mas eu digo que é o meu original, é aquele original, é a minha Divina Comédia, aquela Divina Comédia a qual eu consegui me aproximar, enfim, com o meu italiano, com as minhas possibilidades. Eu acredito muito nisso, mas eu acredito que seja possível traduzir também sem trair totalmente, né? No caso dos poemas do Definições Fundamentais, a opção que não fui eu que traduzi, foi outra pessoa, foi um espanhol, um tanto que falava castelhano, né? Aliás era de Castilha mesmo, que era professor de espanhol no Instituto Rio Branco, que é o instituto que forma diplomatas no Brasil. E foi engraçado, porque isso foi traduzido, eu estava em Montevidéu, mas como eu tinha uma relação pessoal com esse indivíduo, eu
dei para ele traduzir. Mas eu mostrei o texto também para pessoas em Montevidéu que falam uma outra variante da língua espanhola. E já ali havia discrepâncias, né? Já ali havia incongruências. Então, o que nós adotamos, e talvez é possível achar ali talvez muitos problemas, eu não sei, enfim, com os meus olhos, foi simplesmente fazer uma coisa que eu considero que não seja possível, mas assim, uma tradução literal, né? Quer dizer, ir palavra por palavra, tentar descobrir. Claro que eu fui tentando supervisionar, dizendo, não, isso daí eu não sei se está absolutamente certo ou errado, se casa ou não casa, mas para mim eu não gostei, né? Quer dizer, então eu fui fazendo um pouco esse crivo, e foi assim que nós fizemos a tradução, mais ou menos a 6 mãos e tal, não sei, mas eu acho que está passável, né? Talvez. Mas eu acho que a tradução ainda é uma coisa muito misteriosa, a tradução da poesia. Eu prefiro falar em recriação, né? Não ao ponto do exemplo que o François trouxe, que realmente ali é quase uma obra inspirada em outra, né? Quer dizer, não é bem uma... Né? Mas eu acho que... E eu não sei, eu acho que existem mistérios no mundo, na natureza, aos quais nós nos devemos curvar, né? Eu não partilho dessa ânsia de explicar tudo, de querer saber tudo, conhecer tudo, não. Eu reverencio muito o mistério, inclusive na minha poesia. E eu acho que o significado último dos poemas é um mistério, né? Quer dizer, a gente se aproxima desse significado como pode, né? Com as armas, porque se trata de uma batalha também, de um arma, de uma certa forma, né? Com as armas que nós temos, e a tradução é uma delas. Eu ficaria muito triste, é claro, se eu tivesse que esperar eu realmente ser minimamente proficiente em italiano para ter lido a Divina Comédia. Quer dizer, eu agradeço aquele que traduziu e que me possibilitou, mesmo que depois eu pudesse criticá-lo, dizer, mas não era muito bom. Mas foi ele que te proporcionou essa... Né? Então, acho que o tradutor é uma espécie de demiurgo, né? Ele cria mundos, né? E ele torna disponíveis para as pessoas de uma outra língua... E né? cultura, muitas vezes. E cultura, né? Criar pontes. Uma janela impressionante. O que seria da literatura não fossem os tradutores. Mas eu acho que a tradução funciona muito mais, sem funcionar totalmente, no que se refere à prosa, à ensaística, né? Até a filosofia, ainda que se diga que só é possível filosofar em alemão ou em grego, né? Mas enfim, agora no caso da poesia é muito complicado. Eu sempre tive muito problema em ler poesia traduzida, e li muito, porque como todo mundo que começa a ler, não sabia as línguas, enfim, depois é que fui aprender alguma coisa, né? Então, mas aí eu usei, como eu falei, mais essa estratégia radical, ou seja, eu leio, mas por acaso, os poetas que eu mais gosto, porque são os que eu conheço, pode ser que tenha um excelente poeta chinês, um excelente poeta turco, eu não sei, né? Quer dizer, é o que eu falava com um amigo quando eu fazia ciência, olha, pode ser que naquela época o Japão estava, como se diz no Brasil, bombando. Eu falei, pode ser que um japonês esteja nesse momento fazendo muito mais rápido que você exatamente o mesmo experimento. Mas o que a gente vai fazer, né? Então, pode ser que um escritor chinês tenha dito uma coisa fantástica em algum lugar do mundo, né? Bom, graças a Deus eu não sei que isso aconteceu e que eu não sou onisciente. Tivesse eu a capacidade divina, seria ótimo, eu poderia manipular tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou humano, né? Então eu acho que a gente sofre muito hoje em dia dessa ansiedade também de querer saber tudo e controlar tudo e saber o que está acontecendo. Então, houve aquela pergunta, né? O que acontece? Eles estão fazendo uma poesia nas palafitas de Belém do Pará. Eu falei, não sei. Eu dei aula em Belém do Pará, dei aula na Federal do Pará durante um mês. Por acaso conheço o Pará, né? Mas assim, poderia não conhecer, então não sei o que está acontecendo na Ucrânia, eu não sei o que está acontecendo no Senegal, enfim, por aí afora, quer dizer, mas eu também não tenho essa ansiedade de saber tudo. Eu respeito muito o acaso. Os meus poemas, eles também têm uma dose de acaso, no sentido de que os temas me são soprados e de repente, eu vou escrever sobre aquilo. Não existe uma programação, né? E para ler também eu sou um pouco assim, né? E eu tenho tido muita sorte porque o acaso tem sido benevolente comigo. E o Emerson dizia, né? Os livros que são para ti virão para ti, né? E os livros têm vindo para mim, né? Os livros bons, os livros que eu gosto, enfim, porque é uma questão de gosto também. Mas eu acho a tradução uma coisa muito, muito complicada, né? Quer dizer, eu não sei
a tradução em poesia, eu não sei se... Não só por essas questões que, por exemplo, uma frase que eu acho fantástica em Homero é: você deixou que ultrapassasse isso da barreira dos teus dentes, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, muito forte. Mas isso tem um determinado contexto, né? Numa época em que, por exemplo, as emoções não eram entendidas, ou pelo menos a gente imagina que era assim, como algo, digamos assim, mais sutil. Não, eram entendidas como funções orgânicas, como coisas corporais. Então as metáforas são muito concretas em Homero, né? Quer dizer, enxergar nessas metáforas coisas mais sutis, como fazem certas traduções, já é colocar determinadas coisas. Mas colocando determinadas coisas, o poema vira outra coisa, e talvez seja uma coisa interessante também tem isso. Quer dizer, quem me diz que o Aedo, cada vez que ele recontava, ao conto não acrescentava o seu ponto, né? Quer dizer, e que bom que fosse assim. Literatura oral. Então, eu não sei, eu acho que existe um contínuo, como falou o Fernando, não falou nesses termos, mas espero de novo não descaracterizar o que eu falo, mas existem coisas que são assim muito literais, existem coisas que são totalmente inspiradas. No meio desse contínuo está a tal da recriação, né? E eu acho que a tradução ela transita um pouco dentro desse contínuo, e a gente está mais para a recriação e para a inspiração do que para a tradução literal. Mas não sei, esse é um ponto de vista muito pessoal. Uma coisa que eu diria da tradução da poesia, é muito importante quando o tradutor tem a chance de falar com o autor. Porque realmente lá se pode, como fazemos e como Madre Moya, a gente tem dúvidas do que o autor tinha na sua mente. E quais reverberações mentais ele tinha por essa palavra. E isso, quando a gente conhece o autor, Em termos, né? Eu acho que às vezes o diálogo com os mortos pode ser muito produtivo também. Mas eu tenho uma experiência pessoal, né? Que existe uma coisa que eu detesto, né? Que é interpretação de texto, né? Essa coisa que tem na escola, né? Interprete o texto de fulano. O que ele quis dizer nessa frase, né? Bom, eu tive a sorte, o azar, de escrever vários artigos na imprensa brasileira, no jornal Folha de São Paulo, que é um jornal conhecido, uma certa época da minha vida. E teve alguns textos que ficaram muito conhecidos, muito famosos, etc. E eles acabaram virando assunto de vestibular, né? Então, no vestibular da universidade e tal, aparece o texto lá do Cláudio Guimarães. O que Cláudio Guimarães queria dizer? Letra A, X, letra B, Y. Bom, eu nunca consegui acertar as respostas desses testes. Nunca. Sempre o que eu achava era o que o examinador não tinha achado. Então, se perguntasse para o autor o que ele quis dizer, né, eu diria outra coisa, mas então essa coisa de interpretação é muito relativa também, né? Quer dizer, depois o psicoterapeuta que eu fui, a gente nunca deixa de ser, diria o seguinte: nem sempre o que o autor acha que ele disse era exatamente o que ele estaria querendo dizer, né? E aí a gente vai numa regressão ad infinitum, né? Quer dizer, o que de fato fulano... Né? Então eu acho que essa coisa do que realmente... Não sei, né? Não sei. Mas falar com o autor às vezes ajuda. No caso do meu livro foi muito bom. Até porque se não tivesse sido do jeito que eu queria, eu não teria concordado, né? Mas enfim. Eu queria pedir a todos nós uma salva de palmas para os nossos participantes da mesa redonda. Muito obrigada. Sem dar mais uma vez a palavra ao nosso excelentíssimo e maravilhoso público que está aqui, e estamos abertos para as perguntas. Virar o microfone para vocês é uma maneira agressiva de deixá-los inibidos, entendeu? Falar sobre o aspecto ligado à tradução, lembrei-me agora, eu fui ver um filme que era sobre as grutas de Chauvet pré-históricas e fiquei fascinado com as imagens, são muito superiores em termos artísticos ao resto do que eu conheço, pelo menos. E no meio daquele conjunto de desenhos há um altar no meio da gruta, que tem vários quilómetros, acho eu, tem um altar com um crânio de um animal. E depois acharam uma flauta. E eu fiquei a pensar até quanto a poesia não terá nascido nessas escolas, digamos assim, de literatura,
através do canto e através da sonoridade, essencialmente, porque, para além da música, tinha alguém que começar a falar. Porque não de serviço não havia escrita, né? Para a história, e era isso que eu queria introduzir também para a reflexão. Isso é muito importante, acho que até Freud fala disso, que a linguagem nasceu no homem pré-histórico em volta do fogo. Eles tinham medo durante a escuridão dos animais, faziam fogo para se proteger e também conversavam, e assim nasceu a linguagem e a poesia, com certeza, não está barato, não possível ser. E não havia tradução, né? Claro. Ainda não havia tradução. A tradução é importante porque os autores muito conhecidos, poetas, são traduzidos em 100 línguas diferentes. Então é importante a tradução porque todos os leitores do mundo inteiro têm acesso a alguma coisa do poeta, que talvez não seja 100% a poesia original, mas tem o espírito, tem um pouco da música, tem um pouco... E aí uma diferença radical, por exemplo, com a música, né? Quando eu ouço, sei lá, acabei de falar o Tchaikovsky, mas eu poderia falar qualquer compositor de qualquer nacionalidade, eu estou tendo um acesso direto ao que ele fez. Isso. Agora, sei lá, eu estou lendo Dostoiévski, eu fico, bom, como é que será que isso soa em russo? Eu não sei russo, talvez nunca vá saber. E como é que isso soa em húngaro? Né? Quer dizer, eu sei até como soa, mas eu não entendo que aquilo está sendo soado. Né? Então, é uma coisa interessante. Essa limitação, que eu acho que também é uma especificidade da poesia especificamente, a prosa eu acho que ainda tem uma escapatória. Mas a poesia, ela nos deixa numa espécie de solilóquio instigante, né? de falarmos muito sozinhos numa única língua, né? E ao mesmo tempo querer comunicar, né? Então é sempre... Sim, mas a música também tem tradução. A gente pensa nas variações de música Rachmaninoff com as variações de Paganini. É uma tradução. Sim, mas aí são transposições e tal, enfim, você sabe o original, você tem acesso direto ao original. Esse é outro né? tema. É outro tema. Mas Não sei se mais agora, alguém... Sim, só sim, quanto a Fernando. isto, para dizer uma coisa que há uma unidade comum na língua entendida como forma de expressão universal. Mas cada clã, cada tribo, cada país, cada nação e, por fim, cada Estado, através dos decretos da regulamentação, criaram as palavras que são necessárias à sua maneira de expressão. Portanto, nem todas as palavras que existem numa determinada língua servem. E, portanto, o papel do tradutor muitas vezes é procurar que palavra na minha língua poderá dar não só o significado, como o ritmo do original. Estava-me a lembrar, por exemplo, de um pequeno poema, é um longo poema, mas apenas 2 versos, de um poema de São João da Cruz, que diz: Salí de mi casa, salí de noche, estando ya mi casa sossegada. A palavra sossegada em si é uma palavra um pouco poética, mas a literação que ele consegue, estando ya mi casa sossegada, estes 3 S sibilantes, dão-nos aqui uma musicalidade que houve várias tentativas de tradução e eu penso que só o Roy Campbell, que é um escritor escocês e sul-americano, conseguiu encontrar uma forma que é I left home, I left when all my home was used. O used é uma palavra muito pouco usada, mas é exatamente o sossegado, não é? When everything was quiet. Ele respeita ali aquele sentido e acrescentou uma palavra que criou no poema do São João da Cruz, não no poema, mas na tradução, uma dimensão que o poema original não precisava dessa palavra para ter em espanhol, em castelhano, que é o all. Eu saí de casa saí à noite, quando toda a minha casa já estava em sossego. E este all, I left when all my home was hushed. E manteve aqui o home e o hushed com a mesma aliteração que havia no estando a minha casa sossegada. E a busca que o tradutor tem que fazer disto tem que ver também com a diferença que há das diferentes conotações linguísticas, das diferentes conotações
e significantes que, na sua própria língua, existem e que foram criadas no comércio do dia-a-dia das palavras, que as pessoas utilizavam porque fazia falta aquela palavra para definir alguma coisa. Originalmente, as palavras confundem-se com os atos. Não é por acaso que se diz que no princípio era o verbo, sempre foi. Mais algum comentário? Até que ponto a tradução ajuda o poeta a melhorar? Quer dizer, ou quantos bons poetas foram porque foram também tradutores? Eu acho que eu, contrariamente ao que talvez pudesse ter passado do que eu disse, eu sou totalmente favorável à tradução. Eu acho que ela é impossível, mas não é por isso, né? O Mário Quintana tem um poema belíssimo disso, eu não sei repetir agora literalmente, mas ele fala das estrelas longínquas, né? Ele fala que elas são inatingíveis, mas que tristes seriam os caminhos se não fosse o brilho distante das estrelas, né? Quer dizer, eu acho que a tentativa de traduzir é uma meta, né? Eu não acredito que ela seja totalmente possível, mas, por outro lado, eu acredito na comunicabilidade do espírito humano, né? Eu não sou relativista ao ponto que eu também acho que é um defeito contemporâneo. Você acha, não, mas isso você só pode entender no contexto africano, daquele microambiente, tal, que é um pouco a visão do etnólogo. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos conteúdos humanos, né, que transcendem as nacionalidades, que transcendem as línguas, que transcendem os locais. Nós somos da mesma espécie, né? Assim como nós temos conteúdos que transcendem as diferenças de sexo, de gênero, do que se quiser. Nós somos todos humanos, né? Então, e eu acho que isso é possível de traduzir. Por outro lado, eu também não acho que nós digamos a mesma coisa de outra forma, né? As pessoas, a língua circunscreve o contínuo do mundo de maneira muito específica. Então, tem coisas realmente que são intradutíveis nesse sentido específico, ou seja, como saudade, né? Eu posso falar missing you é uma coisa, ter saudade é outra, né? Tem pontes, né? Então, essas pontes eu acho que são possíveis e a gente vai perseguindo as pontes, né? Não é que eu... Pelo contrário, que triste seria o mundo se não fossem as traduções, né? Os meus poemas mesmo, eu quis traduzir, quer dizer, então, é a necessidade de você se fazer entender e tal. Mas o que eu estou falando é de uma maneira um pouco mais abstrata. Bom, então se não há mais perguntas, eu vou mais uma vez agradecer a todos a vossa presença, agradecer aos convidados desta sessão a disponibilidade para prepararem este assunto. De certeza que ficaram questões no ar e vontade de nos voltarmos a encontrar. Quem sabe não voltará a acontecer, espero que sim, e que os presentes possam também participar. E eu queria, em nome de todos, agradecer a Adriana, né? Acho que em nome de todos, agradecer a moderação da Adriana Nogueira, agradecer agora, falando em nome do embaixador Igor Kittmann, no nosso consulado, agradecer a Universidade do Algarve, que nos cedeu, enfim, espaço, tempo, que nos ajudou a organizar esse evento, agradecer a Adriana que concordou em participar, ao Fernando, ao François. Enfim, foi uma iniciativa do Consulado essa semana do Brasil e trazer esse diálogo, poesia e crítica literária, uma coisa assim meio abstrata, meio etérea, né? Mas eu quis trazer, talvez, enfim, se o responsável pelo setor cultural fosse outra pessoa, tivesse trazido um outro assunto, mas eu achei que valia a pena, então, agradecer em nome do Consulado do Brasil as instituições que nos ajudaram a fazer essa semana. Agradecemos todos uns aos outros. Muito obrigado.